Olá, pessoal. Estamos de volta para fazer mais um percurso de aprendizado aqui com vocês. E retomando então os nossos, o que a gente havia falado anteriormente, nós vamos agora tratar de alguns conceitos básicos, né? Então, já de imediato, já passa a palavra para o Dão para ele conversar um pouco com a gente sobre isso. Bom, estamos de volta, então vamos agora seguir, né? Já entrando em alguns conceitos um pouco mais específicos, daqui a pouco a Maria Regina volta, já com temas um pouco mais ligados à questão tributária. Vejo que a gente está vindo do genérico e afunilando, né, para as questões mais específicas. Nós encerramos no nosso vídeo anterior com esse slide, alguns conceitos úteis. Como a gente está trabalhando com o sistema tributário, o sistema fiscal, a gente tem que, de alguma forma, não dominar os conceitos, mas ter familiaridade com alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de equidade é um conceito importante. Equidade não é exatamente igual a igualdade. Nós vimos lá naquela fotografia, lembram? Que a Maria Regina tinha, eu falei isso no vídeo passado. Maria Regina tinha falado lá naquela fotografia das crianças assistindo o jogo de futebol, que deveria ter uma menina ali, né? E é verdade. Aquela fotografia, lembram dela? Ela demonstrava duas situações, uma de igualdade, onde todo mundo recebia o mesmo caixote, e outra de equidade, quando o mais baixinho, né, recebia 3 caixotes para poder assistir o jogo. Isso se chama equidade, é tratar as pessoas de forma diferente em função da situação que elas estão. Tá certo? Se elas estão em situação diferente, eu trato elas de forma diferente. Progressividade é um princípio que define que a aplicação de um determinado sistema deve reduzir as desigualdades. Isso é progressividade. Na tributação, a progressividade tem relação muito direta com o tamanho de tributos sobre determinadas bases ou as alíquotas. Eu posso dizer que as alíquotas são progressivas quando ela vai aumentando em função da base econômica. Tá certo? A base de incidência é muito importante. A gente tem que saber, todo tributo tem que ter uma base legal de incidência. A lei tem que dizer qual é a base sobre a qual esse tributo vai incidir. E nós temos tributos diretos e indiretos, e isso é muito importante, porque o efeito dos tributos diretos e dos tributos indiretos são completamente diferentes uns dos outros, né? Uns dos outros em função do efeito produzido junto à sociedade, na disponibilidade de renda, na redução de desigualdade. E todos esses conceitos aqui estão relacionados com um princípio constitucional que nós temos, que é respeito à capacidade contributiva, o que quer dizer que pessoas que têm pouca capacidade contributiva devam pagar menos tributos e devam receber mais retorno do Estado. Tá certo? Tem pouca capacidade. E isso tudo são suportes para a solidariedade. Vimos também, lá no primeiro vídeo, que a nossa Constituição determina, no artigo 3º, inciso 1º do artigo 3º, como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade justa, livre e solidária. Portanto, solidariedade aqui, nós estamos vendo como uma obrigação constitucional. Precisamos construir uma sociedade solidária. Vamos imaginar aqui, um dos conceitos que nós vamos trabalhar, que é um conceito importante, é o conceito da progressividade. Imaginem que a gente tenha uma distribuição de renda parecida com isso que está aqui. Pessoas que ganham pouco, cada coluna dessa é um volume de renda. Pessoas que ganham pouca renda, pessoas que ganham renda um pouquinho maior, pessoas que ganham rendas médias e pessoas que ganham altíssimas rendas. Tá certo? Isso aqui é uma distribuição de renda. Quando a gente coloca a quantidade de pessoas aqui embaixo, a gente verifica se essa distribuição de renda ela é equitativa, ela é uma distribuição natural de renda, ou ela é uma distribuição profundamente desigual. Quando a gente coloca, se a gente fosse imaginar que isso aqui fosse a distribuição de renda no Brasil, com toda certeza, aproximadamente 95% ou mais de pessoas, 95% no mínimo de pessoas, estão situadas nestas rendas aqui. Estas rendas, portanto, são as rendas onde nós temos uma quantidade muito maior de pessoas. Porque o Brasil é um país profundamente desigual. E aqui, nessas altas rendas, teremos pouquíssimas pessoas.
mas com rendas estratosféricas. Tá certo? Isso define desigualdade. Quanto maior a distância entre as altas rendas e as rendas mais baixas, maior é a desigualdade. Nós podemos também pensar em traçar uma linha hipotética, aqui horizontal, que define o que nós chamamos de capacidade contributiva. E aí a gente estaria dizendo o seguinte, essa linha não existe assim definida juridicamente ou na Constituição, mas a gente pode, existe o princípio, mas a gente pode dizer o seguinte, se existisse uma linha que definisse a capacidade contributiva, quem estivesse abaixo da linha não deveria ser tributado de forma alguma. Não significa dizer que essa pessoa, não sendo tributada, deixasse de ter direitos. Ela continua sendo sujeita de direitos na mesma proporção que essa outra pessoa com altíssima capacidade contributiva. Porque a igualdade de direitos é um princípio constitucional. Tá certo? Como é que a gente tributa, não? Qual é o efeito da tributação em relação à renda das pessoas? Nós podemos imaginar que esta sociedade hipotética vai ser tributada com uma linha traçada dessa forma aqui, ó. Uma linha diagonal que retira tudo que tiver para cima, ele retira da pessoa e entrega para o Estado para transformar em políticas públicas. O que sobra é o que sobrou para a pessoa, para o restante das despesas que a pessoa vai ter. E aí a gente pode se questionar, esse sistema tributário é um sistema justo ou não? Aparentemente, ele é um sistema onde o mais rico paga mais tributos do que o mais pobre. O mais rico está pagando um valor de tributo maior do que toda a renda do mais pobre. Mas visualmente a gente não percebe isso. Visualmente, quando a gente coloca as informações em gráfico, o que a gente percebe é a informação relativizada. O que significa dizer, em relação à renda de cada um, esta pessoa aqui, em relação a esta primeira paga muito mais impostos. Ela está pagando a metade do que ela ganha, enquanto esta pessoa está pagando talvez uns 10% do que ganha. Portanto, esta pessoa sofre mais com a tributação do que aquela lá. O que acontece com a desigualdade? Vejam, a desigualdade, este ponto até este, a distância que tem entre esse ponto e até esse, é menor do que a distância que ficou depois da tributação. A distância deste ponto aqui, depois da tributação até aqui, aumentou. Logo, esse sistema de tributação aumentou a desigualdade. Isso aqui a gente chama de sistema de tributação regressivo. Cobra mais de quem tem menos e menos de quem tem mais, proporcionalmente à renda de cada um. Isto é justo? Claro que a pessoa olha para o gráfico e percebe que não é justo. Não é justo que o pobre pague a metade do que ganhe e que o rico pague só 10% do que ele ganha. Não é justo. Mas se perguntar para o rico vai dizer, é justo, já que eu não uso grande parte do serviço público. Tá certo? Então é importante que a gente tenha claro que este argumento que é usado muitas vezes pelas classes mais ricas não é um argumento afinado com a Constituição. Ele é um argumento que transforma o tributo em preço de mercadoria. Nós já vimos que tributo não é preço. Preço é coisa de mercado do setor privado. Tributo é solidariedade. Tributo paga mais quem tem mais, paga menos quem tem menos. Mas por que não é justa essa forma de tributar? Ela não é justa porque ela distribui de forma desigual. Agora estamos falando de igualdade. Ela distribui de forma desigual o sacrifício pelo estado de bem-estar. Então, para manter um determinado estado funcionando, o sacrifício da pessoa mais pobre é infinitamente superior que o sacrifício da pessoa mais rica. Isto é injusto. Na balança dos sacrifícios, a balança pesa demais para quem tem menos. Tá certo? Esse é um sistema que a gente chama de sistema regressivo de tributação. Veja que o sacrifício desta pessoa aqui, que ganha pouco, às vezes é o alimento, é o remédio, é o aluguel que ela deixa de pagar. Quer dizer, são coisas essenciais para a sobrevida dela, para a sobrevivência dela, que ela deixa de usufruir porque ela pagou em
tributos, tá certo? E o sacrifício do outro, às vezes, é uma viagem, né? Uma das 20 viagens que ele faria ao exterior. Às vezes, o que o outro paga de tributo, aqueles 10%, ele nem percebia que tinha, tá certo? Aquele valor, de tanta riqueza que ele tem, como nós já vimos em umas fotografias anteriores aqui, né, a disparidade que nós temos em termos de desigualdade social. Mas se aquele sistema de tributação lá era injusto, por que a gente não tributa dessa forma aqui? Pode ser, esse aqui é mais justo, porque ele respeita a capacidade contributiva e não tira nada desse sujeito aqui. E vai tirando mais à medida que vai aumentando a renda de cada um. Esse aqui é um sistema que a gente chama ele de progressivo, porque ele, ao final das contas, ele reduz a desigualdade. A desigualdade inicial, que era daqui até aqui, agora se transformou em daqui até aqui. Diminuiu a desigualdade. A distância entre os extremos reduziu. Por isso que a gente chama esse sistema de tributação de sistema progressivo. Então, os dois aqui. Qual é o sistema de tributação do Brasil? Tá certo? O sistema de tributação do Brasil é este aqui da linha vermelha. Infelizmente, é o sistema regressivo de tributação. A gente tem um sistema tributário que não cumpre o que determina a Constituição, de reduzir desigualdades. O sistema tributário brasileiro aprofunda desigualdades. Ele está constituído desta forma. Tá certo? Como ele fica assim? Por que ele fica assim? Como e por quê? Bom, ele fica assim, neste formato e não neste, porque o peso da nossa tributação no Brasil é muito grande sobre a tributação, nos tributos sobre o consumo. Os tributos sobre o consumo no Brasil representam aproximadamente 60% de tudo que a gente arrecada. E os tributos sobre renda e patrimônio têm uma quantidade, representam muito menos. O tributo sobre renda representa em torno de 20%. E o tributo sobre patrimônio em torno de 3% de tudo que a gente arrecada. Quando a gente tem um peso muito alto na tributação sobre consumo, quem mais paga imposto serão aqueles que gastam toda a sua renda no consumo. Quando a gente tem um peso muito leve de tributo sobre renda e patrimônio, quem mais ganha com isso é quem transforma parte de sua renda em patrimônio, em riqueza. Portanto, quando a gente tem cargas tributárias elevadas sobre consumo e muito baixas sobre renda e patrimônio, nós construímos uma linha vermelha aqui. Quando a gente tem o contrário, poucos tributos sobre consumo, mas tributos pesados sobre renda e patrimônio, a gente afeta mais este andar de cima. Porque eles é que têm mais renda e eles é que têm mais riqueza e patrimônio. Logo, eles pagariam mais esse tipo de tributo. Nós já vimos que a forma de tributar brasileira é esta linha vermelha e não a pontilhada. Por quê? Essa é a grande questão. Se é injusta a forma de tributar, por que não se muda? Imagine que isso aqui sejam duas barras fixas, a gente bota um prego aqui, onde elas se cruzam, e todo mundo vai para lá e se pendura naquela linha, e essa linha sobe aqui, está resolvida a situação. Nós sabemos que não é tão simples assim. O fato é que a tributação é pesada sobre estas pessoas aqui, porque a tributação é definida no sistema político, e o sistema político representa muito mais esse segmento. Então, quando a gente olha o sistema tributário de um país, a gente tem uma fotografia da distribuição de poder político. Quem tem mais poder político paga menos impostos. Quem tem menos poder político paga mais impostos. Mas não é só a questão do poder político, da representação política, do exercício da representação. Também é a questão do conhecimento, a informação. Quando a gente fala com este público, a gente percebe que este público não conhece absolutamente nada de tributos. Muitas vezes eles nem percebem que pagam os tributos, porque os tributos estão embutidos nos preços das coisas que eles consomem. Eles nem percebem que pagam. Eles não sabem nada de tributos. Eles acham que tributo é coisa de rico, é coisa de empresário. Mas essas pessoas aqui, essas pessoas sabem tudo, conhecem tudo.
e quem tem a informação. E se tem a informação e tem também poder político, essa pessoa faz com que a carga tributária se transfira para o outro lado. Tá certo? Então, isso nada mais é do que o reflexo do sistema político. E nós falamos lá no início a importância da política. E que política significa exercício de cidadania. E a educação fiscal é fundamental nesta questão, porque é a única forma das pessoas se instrumentalizarem, a base da sociedade, se instrumentalizar para fazer, né, a disputa no modelo de tributação, no modelo de gastos públicos, como a gente organiza os recursos públicos, como a gente molda o Estado que a gente quer moldar. Então, tudo isso faz parte do processo de construção de um sistema mais justo. No fundo, o que se tributa, a gente tem inúmeros tributos e ao longo do curso vocês vão ver, né, o IPTU, vão ver o imposto de renda, vão ver o ICMS, vão ver tributos, vários tributos, o imposto, todos os tributos a gente de alguma forma vamos falar deles, mas no fundo os tributos vão atingir, vão incidir ou sobre renda, ou sobre patrimônio, ou sobre consumo. Sempre. Essas três são as bases de incidência, bases econômicas. Quando eu incido mais sobre renda e patrimônio, eu vou atingir mais os detentores de renda e patrimônio, ou seja, os mais ricos. Quando eu incido mais sobre consumo, eu vou atingir mais as pessoas que não conseguem poupar, porque são obrigadas a gastar o que ganham no consumo. Tá certo? E isso aqui tudo não são decisões de natureza técnica, são decisões de natureza política. Na representação parlamentar é que a gente vai definir essa forma de tributar. Só para exemplificar, no Brasil, nós temos um imposto sobre herança com alíquota média de 3,86%. Nos demais países, tributo direto sobre herança é tributo patrimonial. É sobre transferência de patrimônio, tá certo? No restante dos países, nós temos alíquotas de 32%, 29%, Estados Unidos de 29%, alíquota média. Alíquotas máximas chegam a 80% em alguns países. Alíquotas máximas sobre herança. Qual é a alíquota máxima no Brasil? 8%. Ou seja, uma clara opção em não tributar mais patrimônios. E isso faz com que a gente, para manter o Estado, tenha que deslocar a carga para o consumo. Então, a regressividade, ela é um efeito, uma consequência de uma opção política de não tributar mais patrimônio e riqueza, patrimônio e renda. Alíquotas máximas sobre lucros e dividendos. A gente não tributa lucro e dividendo distribuído no imposto de renda. A maioria dos países tributa. Nós isentamos, desde 1995, a pessoa que ganha lucro e dividendo dos seus negócios empresariais, ela não paga imposto de renda. Tá certo? Então, é um outro fenômeno que mostra que, bom, quem é que ganha lucro e dividendo? Normalmente são as altas rendas. As grandes rendas no Brasil são predominantemente de lucros e dividendos. Nós temos uma curva aqui, depois o professor Wunderlich vai explanar melhor o imposto de renda, principalmente o imposto de renda da pessoa física. Mas aqui, só para a gente adiantar, a alíquota do imposto de renda da pessoa física, quando a gente divide todo o valor pago de imposto por cada pessoa pelo valor total da renda dela, a gente tem o que a gente chama de alíquota efetiva. A alíquota efetiva nunca é aquela alíquota de 27,5% que temos na tabela do imposto de renda. Vocês vão ver isso depois com mais detalhe. A alíquota efetiva em relação às faixas de renda, vejam, aqui tem muitas faixas de renda em salários mínimos, ela vai subindo, mostrando que o imposto de renda é progressivo, até chegar na faixa de 30 a 40 salários mínimos, e aí a alíquota efetiva começa a cair. Ela começa a cair a ponto de quem ganha mais de 300 mil reais por mês está pagando uma alíquota de 5%. Igual a alíquota que paga, por exemplo, quem ganha 7 salários mínimos. Vejam, então, ela sobe e desce. Por quê? Porque a maior parte da renda dessas pessoas aqui são rendas que foram
isentas, que são isentas desde 1995 pela Lei 9.249, isenção dos lucros e dividendos distribuídos. Quando a gente analisa as mesmas faixas de renda em função da sua base de cálculo, veja, a base de cálculo vai caindo, porque as rendas isentas vão predominando. E esta outra linha aqui, laranja, é a concentração de riqueza, são os bens e direitos. E coincide onde a base de cálculo do imposto de renda é menor, é exatamente onde há uma maior concentração de patrimônio e riqueza. Como tanto as altas rendas quanto as altas riquezas são pouco tributadas no Brasil, a nossa linha aquela fica inclinada no sentido de tributar mais os mais pobres. Esse aqui é um quadro só para a gente encerrar esse tópico, para a gente entrar mais especificamente nos tributos. Esse quadro aqui ele é muito interessante, embora não esteja atualizado, mas não mudou esta realidade. Vocês podem ver o seguinte, esta coluna laranja, ela representa a tributação sobre consumo. A coluna azul, tributação sobre renda. A coluna amarela, tributação sobre patrimônio. Analisando apenas essas três colunas, percebe-se que no Brasil a tributação sobre consumo é quase a metade. Está desatualizado, atualmente já está em 60%. Tá certo? A tributação sobre consumo já está em 60%. Aqui era 48%, quase 50%. Isso, assim é o Brasil, assim é o México. Veja que o México é muito parecido com o Brasil. Uma tributação sobre renda mais baixa, uma tributação sobre consumo muito mais alta. Esse sistema tributário onera mais os mais pobres, tanto aqui quanto no México. Quando a gente compara com outros países, a gente vê que se inverte as colunas. Vejam os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, quase 50% de tudo que eles arrecadam sai da renda. Sobre o consumo é apenas 16%, nós é 48%. E sobre patrimônio, Estados Unidos tributa mais o patrimônio do que o Brasil. Uma média, a participação da tributação do patrimônio é 11% nos Estados Unidos. No Brasil é 4%. Vejam que os Estados Unidos têm um sistema tributário, apesar de ser um país liberal, de natureza econômica liberal, ultraliberal, é um país que tributa mais o patrimônio e a renda do que o Brasil, que é um Estado com uma Constituição construída em cima da ideia de uma social-democracia, de um estado de bem-estar. Tá certo? Por isso que no Brasil, comprar é mais caro, porque a tributação sobre o consumo é mais alta. E quanta gente viaja, muitas vezes no final de semana, para fazer compras nos Estados Unidos? Porque os produtos são mais baixos, é óbvio, a tributação sobre o consumo é mais baixa. Tá certo? O negócio mesmo é ganhar dinheiro no Brasil e gastar nos Estados Unidos. Aí eu pago menos tributo no Brasil sobre a renda e gasto nos Estados Unidos, que eu pago menos tributo sobre o consumo. Então, vejam, esta é a disparidade e o que a gente precisa consertar no nosso sistema tributário é isto, modificar a relação entre a participação dos tributos sobre renda e patrimônio em relação à tributação sobre o consumo. E agora nós vamos trabalhar mais uma questão mais direta relacionada com conceitos. São importantes esses conceitos porque eles vão preparando as aulas mais temáticas dos tributos daqui a pouco, sobre a tributação sobre o consumo, né? Vocês vão ter aula com o nosso colega professor Graziano sobre consumo, aula com a Cláudia sobre a tributação patrimonial e aula com o Vanderlich sobre a tributação da renda. São as três bases que a gente falou aqui. São essas três bases. Mas para que se aproveite bem estas aulas, nós vamos ter que ver alguns conceitos agora, que são conceitos iniciais. Contigo, Regina. Muito bom, Dão. A gente tem... lembrando sempre, né, que nós vamos ter oportunidade depois de completar esse nosso processo de aprendizado, tanto com a atividade assíncrona, né, que nós vamos estar interagindo, como também no nosso fórum, né, que a gente vai colocar questões e vocês vão poder escrever e enfim, colocar alguns questionamentos. Já a partir da semana que vem, né, Regina? Exatamente, já a partir da semana que vem. Aliás, desculpe, isso aqui é uma gravação. Não é da semana que vem, é a partir de hoje, tá certo, gente? A partir de hoje, a partir de agora.
Bom, pessoal, como o Dão estava falando, né, nós vamos precisar de alguns conceitos assim mais específicos, né? Eu sei que tem uma parte aí do pessoal que está meio ansioso, ai, mas o que que é o tributo, o que que é o imposto, quando é que eu vou ver, o que que é a alíquota, a base de cálculo, né? Então agora a gente vai dar uma passada sobre esses conceitos, né? E nós vamos começar então com o conceito de tributo, que é o que está na tela aí, né? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela pode só se exprimir, etc. Vocês podem ler essa definição aí que está na nossa tela. E o que nos diz essa definição, né? Que o tributo, em primeiro lugar, ele é de pagamento obrigatório, ele pode ser feito, né, em moeda nacional, em dinheiro, até cartões de crédito, desde que seja aceito por lei, né? Hoje já tem pagamento até via cartão de crédito, né? Mas o importante, uma das coisas bem importantes para a gente salientar, é que o tributo, ele não é uma penalidade, não é, por exemplo, como uma multa de trânsito, em que a pessoa infringiu uma lei e, por isso, então, ela vai ser obrigada a pagar uma multa. Então, essa é uma diferença bem importante. O tributo é obrigatório, mas ele não é resultado de uma multa, tá? Então, é bem importante fazer esse esclarecimento, né, Dão? Seguinte, vamos passando, né? Bom, aí nós temos quais são as bases de incidências, né? Mais ou menos, o Dão já falou, né? Nós temos os tributos sobre a renda, né, das pessoas físicas e jurídicas, nós temos tributos sobre bens e serviços, né, que em geral a gente tem o ICMS, como a gente conhece mais, mas a gente tem o IPI, a gente tem também tributos de comércio exterior, notadamente imposto de importação, imposto de exportação, que quase não tem, mas enfim, ele tem algumas, ele ocorre em algumas situações. Nós temos também tributos sobre a folha de salário, previdência social, seguro-desemprego. A gente tem ouvido muito, né, essa questão, que depois vai ser aprofundada na aula sobre reforma tributária, né, de que vamos isentar, vamos diminuir a tributação sobre a folha de salários, né, isso é bem importante, depois então a gente pode detalhar mais. Nós temos também tributos sobre a propriedade, né, imobiliária, que nós temos, enfim, IPTU, ITR. Sobre veículos, nós temos o nosso IPVA, inclusive existe uma diferença, né, que no Brasil nós encaramos esses tributos, esses de veículos automotores sobre propriedade, né, o que não é a mesma coisa em outros países, né. E também nós temos tributos sobre as operações financeiras, que são o nosso IOF, né, sobre débitos, créditos bancários, imposto sobre operações financeiras, que é o IOF, e também sobre créditos e débitos bancários, tá? Então, próximo. Mas sempre tem, assim, quando a gente começa a falar de tributo, né, vem uma certa... Mas imposto é a mesma coisa que tributo? Qual é essa diferença, né? Na verdade, nós temos umas definições, né, que estão na nossa Bíblia tributária, digamos assim, né, se me permite a apropriação da palavra, né, que é o Código Tributário Nacional, né? E então que existe essa diferença entre imposto, taxa e contribuição de melhoria. A Constituição estabelece dois outros tipos, né? Que são os empréstimos compulsórios e me fugiu o outro, Imposto extraordinário. Imposto extraordinário. Mas no Código Tributário Nacional nós temos imposto, taxa e contribuição de melhoria. Quando é que vai ser imposto? É quando ele é cobrado independentemente de uma vinculação específica, né? Por exemplo, imposto sobre a renda. Ele não é assim, eu vou tributar a renda para aplicar em uma determinada atividade ou em determinado fim. Não, o imposto não tem essa natureza. A taxa, por exemplo, é quando a gente vai pagar por um serviço, quando o Estado vai exercer um poder de polícia, vai fiscalizar, por exemplo, vai dar algum avará, alguma coisa assim, ele pode cobrar um imposto, uma taxa sobre essa atividade.
A contribuição de melhoria, por sua vez, ela está vinculada, assim, por exemplo, quando se realiza uma obra, né? Se for a União, se for a prefeitura, ela pode estabelecer uma espécie de contribuição se houver uma valorização de algum imóvel que esteja, né, que seja beneficiado por essa melhoria, né? Mas, na verdade, assim, praticamente não se usa. Eu não tenho lembrança, assim, não tenho conhecimento de alguma contribuição de melhoria, assim, que tenha sido significativa, né? É um instrumento muito pouco usado, né? Nós temos também contribuições sociais de intervenção econômica e de atividades profissionais que são voltadas, como está dizendo aí na nossa tela, a custear especificamente determinada atividade profissional ou setor econômico, né? O que podemos acrescentar? Vamos ver. Acho que... Regina? Bom, só vou acrescentar em relação aos empréstimos compulsórios e contribuições especiais, né, que eles são de competência exclusiva da União. Tá? Pode passar. Ah, sim, estava falando do empréstimo compulsório e que também, né, os exemplos que nós tivemos, né, de empréstimo compulsório foi aquela vez das viagens, se não me engano, no governo Collor, não estou bem lembrado. Do combustível também, uma época. Exatamente, do combustível, exatamente. Tá. Regina, só para fazer uma contribuição aqui sobre contribuições, né? Contribuição sobre contribuição é uma redundância, né? De fato, as contribuições sociais são tributos muito importantes, porque eles têm uma vinculação, não estou falando isso aqui é CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, tá certo? Ou outras que são de atividades profissionais. Mas as contribuições sociais, que é essa primeira parte, são os tributos mais importantes que temos para financiar a Seguridade Social. Então, nós temos a COFINS, PIS/PASEP, contribuição sobre lucro líquido, né? São contribuições importantíssimas que são a principal fonte para o financiamento da saúde, da assistência e da previdência. E tem as contribuições previdenciárias. São todas consideradas aqui contribuições sociais. Então, são os tributos importantes e quando se mexe nesses tributos, inclusive para eliminá-los, né, ou conceder isenções, de fato a gente está comprometendo uma parte do orçamento que pela Constituição é um orçamento que deveria estar voltado e vinculado aos serviços de saúde, assistência e previdência. Tá? Aqui, na verdade, está passando um conceito de forma bastante genérico, né, mas é um tributo realmente muito importante, um tipo de tributo muito importante da União. Tá sem microfone, Regina. Seguindo adiante, né, nesses nossos conceitos fundamentais, nós temos fato gerador, base de cálculo e alíquota. O que é o fato gerador? Na verdade, o fato gerador é a materialização da situação, né, que vai definir a condição de incidência do tributo. Por exemplo, quando nós temos uma importação de alguma mercadoria, o fato gerador vai ser a entrada daquela mercadoria no território nacional, né? Quando, por exemplo, imposto de renda, quando a pessoa receber algum rendimento, então o fato gerador vai ser a percepção daquela renda, né? Por exemplo, quando ocorrer uma venda, né, ou uma transmissão de alguma propriedade, de algum imóvel, também esse vai definir a ocorrência do fato gerador, é esse registro dessa venda, vamos dizer assim, né? Base de cálculo, bom, a base de cálculo é aquele valor, aquela grandeza econômica sobre a qual a gente vai aplicar uma alíquota para calcular a quantidade de um tributo, né? A alíquota, por sua vez, ela pode ser um percentual, por exemplo, né, ad valorem, como chamam, é 10%, 5%, 15%,
ou de um valor fixo, que aí é uma alíquota específica, né, que vai ser aplicado sobre a base de cálculo para a determinação do valor. O exemplo mais conhecido são as alíquotas das bebidas alcoólicas, né, que em geral é por garrafa, por lote de garrafas, enfim, né. Então, basicamente é isso, né? Precisa ocorrer um fato gerador, precisa ter uma base de cálculo, precisa ter uma alíquota, né? E daí nós temos uma outra decorrência que se chama obrigação tributária principal. Essa obrigação tributária principal, ela vai surgir na medida em que ocorre o fato gerador. E qual é o objetivo dela? Né, que ocorra o pagamento do tributo ou da penalidade, enfim, se houver algum problema, algum atraso, né, vai ocorrer uma penalização, mas então tem a obrigação tributária principal que faz com que a pessoa pague, né? E já a obrigação tributária acessória, ela tem uma previsão legal, né, ela decorre da legislação, e ela tem uma grande função que é fornecer ou municiar a administração tributária, né, de informações, por exemplo. Então, a pessoa é obrigada a fazer uma declaração, ela é obrigada a emitir uma nota fiscal, e à medida que ela faz uma declaração, que ela emite uma nota, ela está colocando ali informações que vão ser, né, disponibilizadas ao fisco para que ele possa exercer as atividades, né, para que a administração tributária possa ter conhecimento, possa fazer seus planejamentos de atuação, né? Bom, o sujeito passivo, tá? Tudo isso, então, né, esclarecendo que são coisas que a gente vai ver muito na aula dos tributos específicos, então, para que já possa dar alguma noção para vocês, a gente está abordando agora, mas também vocês vão ter a oportunidade de rever e também de fazer perguntas, né? Então, o sujeito passivo, ele é classificado como contribuinte, né, quando ele tem uma relação direta, né, com o fato gerador. Por exemplo, eu sou contribuinte do imposto de renda porque eu percebi a renda, né, então eu sou contribuinte. Mas existe também a figura do responsável, que vai ser aquela pessoa que a lei vai estabelecer como responsável, né? E determinadas situações vai existir o que se chama de solidariedade, que é um interesse comum, porque a lei ela não comporta benefício de ordem, né? Quando, por exemplo, for estabelecida uma cobrança, né? Não importa exatamente quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro responsável, né? Se não for, no caso, o contribuinte, vai haver sempre essa relação. Quando tiver um interesse comum, então vai se estabelecer enfim, vai delimitar melhor o crédito, o sujeito passivo, melhor dizendo, né? Então, e em relação ao crédito tributário, né? Na verdade, o crédito tributário vai ser o valor, né? Que vai ser devido, né? E como é que esse crédito tributário é apurado? Bom, ele é constituído por a figura que a gente chama de lançamento. Não, te passo a palavra para tu falar É interessante, a gente está falando aqui, né, o contribuinte é uma pessoa vinculada ao fato gerador. O fato gerador é um fato definido em lei. Tudo que a gente está vendo aqui precisa ter uma lei. Por exemplo, eu só vou poder cobrar tributo de alguém se esse alguém cometeu um fato que a lei antes disse que aquele fato é gerador de imposto. Se a lei disse que aquele fato é gerador de imposto, a partir daquele momento que a lei foi publicada, então eu posso cobrar quando o sujeito passivo, quando o contribuinte, praticar o fato gerador. Né? Então, eu tenho que ter um encadeamento. Eu não posso cobrar um tributo de alguém que cometeu um fato gerador, que praticou um fato gerador, antes que a lei tenha determinado isso. Então, eu preciso ter uma lei que disse que sentar na calçada é fato gerador. Se a pessoa sentou na calçada, eu vou lá e cobro o imposto. Tá certo? Então, eu tenho que definir o fato gerador. Eu falei isso brincando, mas, na verdade, a gente já teve situação na nossa história tributária do país, onde se cobrava tributo quando, logo que os escravos, né, saíam para vender produtos para os seus amos, né, com aquelas cestas na cabeça, se ele colocasse a cesta na calçada, tinha um fiscal ali que cobrava tributo dele pelo uso da calçada.
Então, o fato gerador muda com o tempo. E vai se definindo ao longo do tempo determinados fatos que têm repercussão econômica e que o Estado resolve tributar. Por isso que a gente tem que determinar o fato gerador primeiro, teoricamente, na lei. É uma hipótese. Se essa hipótese for acontecer no mundo real, nós vamos lá e cobramos tributo. Quando a gente fala em responsável, que também é sujeito passivo, a gente pode cobrar do responsável. O responsável é aquele que não fez o fato gerador. Mas a lei diz, olha, se acontecer aquele fato gerador, eu posso cobrar do contribuinte ou do responsável. Responsável, a pessoa comprou um imóvel que tinha débito no IPTU. Ele não era dono do imóvel quando tinha débito no IPTU. Mas a legislação diz que a pessoa que sucedeu o devedor é responsável pelo tributo. Então, ele vai ter que pagar o tributo lá atrás. E o crédito tributário, embora tenha nome de crédito, esse crédito é em favor do Estado. Em relação ao contribuinte, é débito, né? É um débito tributário, ele deve. A gente chama de crédito porque a gente está do lado do Estado dizendo aquilo é um crédito que eu tenho para cobrar de alguém. Tá certo? Então, o contribuinte paga para a União, para os estados e para o município aquilo que a gente chama de crédito tributário, que se constitui num lançamento, né? Tem várias formas de lançamento. Tem lançamento que se faz pelo fiscal. O fiscal vai lá e lavra um auto e faz o lançamento. Mas tem outros que a pessoa se declara. Né? O imposto de renda, a pessoa se declara. Ela vai lá e declara quanto que ela recebeu. Esse acaba sendo um lançamento. E tem também aqueles que o lançamento é feito pelo próprio contribuinte na hora que ele emite uma nota fiscal. Ele está lançando o tributo na nota fiscal. Tá certo? Seria os lançamentos por homologação. Tem um conceito aqui muito importante, que vai ser importante quando vocês tratarem dos tributos sobre consumo, que é um conceito de não cumulatividade. Não cumulatividade quer dizer, eu tenho que considerar o débito, no débito da saída, eu tenho que considerar aquilo que eu paguei na entrada dos produtos. Eu não posso, por exemplo, citando um exemplo assim bem simples, eu sou um comerciante de uma mercadoria. Aí eu compro uma mercadoria e essa mercadoria o preço dela foi 1.000. Nesse valor de mercadoria que eu comprei como comerciante, tinha embutido R$300 de imposto, logo a minha nota fiscal foi de R$1.300. Eu paguei R$1.300 pela mercadoria, só que eu paguei para o meu fornecedor R$300 de imposto e 1.000 de mercadoria. Esse 300, o meu fornecedor é que tem que recolher aos cofres públicos. Tá certo? Ele me vendeu, ele colocou o tributo na nota, eu paguei para ele pegou uma parte do dinheiro, a outra parte ele foi lá no caixa do Tesouro e pagou. Tá certo? Ele pagou 300. Eu coloco esse produto na prateleira da minha loja para vender ele por 2.100. Eu comprei por 1.300, vou vender por 2.100. Eu tenho a mesma carga tributária no produto, é o mesmo produto. Aqui tinha 30% de imposto, né? Aqui também vai ter 30% de imposto, 660 de imposto. Eu estou vendendo para o meu cliente por 2.760. No valor da minha nota tem 2.100 de mercadoria e 660 de impostos. Quanto que eu tenho que pagar de imposto? Esta é a conta que define a não cumulatividade. Se fosse cumulativo o imposto, eu pagaria para o Estado R$660. Ou seja, o meu fornecedor pagou 300 e eu pago 660, esse produto já está com 960 de tributo. Mas como são tributos não cumulativos, o IPI, o ICMS, PIS/COFINS algumas vezes também são não cumulativos, tá certo? O tributo não cumulativo, o que eu tenho que fazer? Eu calculei na minha nota 660 para pagar, mas na minha compra já tinha embutido 300. Não é verdade? Então, eu vou recolher apenas 360. É isto que garante que um tributo não se acumule sobre o outro. É o princípio da não cumulatividade. Eu cobrei do meu cliente 660, mas eu só pago 360 porque 300 eu já paguei aqui para o meu fornecedor.
e o meu fornecedor pegou esse 300 e pagou para o Estado. O tributo total que o Estado recebeu foi 660, que é os 30% do preço final do produto. Só que a forma que ele recebeu ele recebeu uma parte aqui e recebeu uma parte aqui. Tá certo? Isto é não cumulatividade, é um princípio importante. Vocês vão ver isso lá com o Graziano, ele vai falar sobre o IPI, ele vai falar sobre o imposto de renda, sobre o imposto de circulação de mercadorias e serviços. Princípio da não cumulatividade é o que garante que um tributo não se acumule com o outro em toda a cadeia. Mas tem tributos que se acumulam. Tem tributos que se acumulam. Por exemplo, o ISQN, que é o tributo municipal sobre serviços, eu não tenho créditos para descontar. Então, eu vou acumulando os valores dos tributos. Às vezes, eu tenho PIS/COFINS cumulativo. Alíquotas menores, mas incide em todas as operações. Quer dizer que, à medida que vai agregando o preço, vai aumentando o valor. E eu vou pagando cada vez mais. Isso é um tributo cumulativo. O tributo cumulativo normalmente tem alíquotas mais baixas. O tributo não cumulativo, já que ele não se acumula, ele tem alíquotas mais elevadas. Tá certo? Normalmente tem alíquotas mais elevadas. Regina? Tá sem microfone de novo. Voltou. Então, voltando aos conceitos fundamentais, né? Nós temos o imposto, ele pode ser direto ou indireto. O imposto direto é aquele que não tem uma repercussão, ou seja, ele é pago, o contribuinte, de fato, digamos assim, é o mesmo contribuinte de direito, por exemplo, né, no imposto de renda, no IPTU, no ITBI, não é repassada a outra pessoa, né? A própria pessoa que recebe, por exemplo, a renda é que vai pagar. Embora, né, voltando um pouquinho naquela questão do sujeito passivo e do responsável, por exemplo, né, quando a gente recebe o salário, o órgão onde a gente trabalha, ele vai ser responsável para fazer um recolhimento, por exemplo, do imposto de renda na fonte, se ele for cabível, né? Então, ele vai ser responsável, embora ele não tenha originado o fato gerador que foi o recebimento da renda, né? Mas o recebimento da renda a renda, melhor dizendo, é um tipo de imposto direto, né? Não vai caber a outra pessoa, por exemplo, como é o imposto indireto, né? Aquele que o pagamento, ou seja, o contribuinte de fato, ele vai ser diferente do contribuinte de direito. Por exemplo, o caso mais típico que a gente tem é o do ICMS, né? Cujos tributos quem paga é o consumidor, aquele que vai lá e compra mercadoria, mas quem faz o recolhimento, digamos assim, seria o comerciante ou quem a lei designar que vai fazer, né? Aí nós temos também o ISSQN, que o Dom já falou, nós temos o COFINS, né, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade, o PIS/PASEP, melhor dizendo, e é por aí, né? Bom, nós já mais ou menos já falamos, né, o que os tributos quanto à vinculação, eles podem ser vinculados ou não vinculados, né? Os vinculados são aqueles taxas e contribuições de melhoria, né, que a gente sabe que vai existir uma prestação de serviço, vai existir uma melhoria e, portanto, ele é um tributo vinculado, e os não vinculados, que eles são, vamos dizer assim, como se fossem para um caixa único lá do governo, que eles não têm vinculação com nenhuma prestação de serviço ou com uma ação direta do governo, né, naquele momento. Nós já falamos, né, dos tributos, o Dom já explicou basicamente, né, quanto à capacidade contributiva. Os tributos, eles podem ser progressivos, né, na medida que eles crescem, na medida que as bases de incidências crescem também, ou regressivo, né, que as alíquotas vão diminuir à medida que as bases de incidências crescem, né. O Dom já explicou bastante, né, naquele quadro de barras lá, né, na renda do quem ganha mais, quem ganha menos, etc., né. Bom, aí nós temos também um sistema proporcional, é aquele, então, que as alíquotas incidem uniformemente, né. E quanto às funções da tributação, Dom, como é que nós podemos ver essas funções?
A principal função de um tributo, claro que depende muito do tributo, mas a principal função de um sistema tributário é a obtenção de recursos. Ou seja, a gente retira da sociedade recursos para cumprir uma finalidade, que a finalidade é aquela que a gente falou, de financiar os bens públicos para garantir os direitos. Então, ele tem função fiscal. Isso que a gente chama de função fiscal. A função dele é encher os cofres, né? É colocar dinheiro no cofre público ou à disposição da sociedade. Mas os tributos podem ter função extrafiscal. E tem alguns tributos que têm função extrafiscal preponderante, quando a função dele vai além de arrecadar tributos. Às vezes nem é para arrecadar tributos, é para cumprir uma função, por exemplo, alocativa. Eu vou cobrar mais tributo de um setor e menos de outro, porque eu quero que a sociedade aloque mais recursos numa determinada atividade. Então, eu determino, a partir da forma como eu cobro tributos, eu determino uma alocação de recursos em alguma atividade econômica em detrimento de outras. A função redistributiva, quando eu utilizo a tributação como forma de reduzir desigualdades. Por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas. Até hoje nós não implementamos o imposto sobre grandes fortunas no Brasil, mas ele existe na Constituição desde 1988. Até hoje não implementamos. O imposto sobre grande fortuna, ele tem uma função extrafiscal fundamental, que é a de reduzir desigualdades. Quando tem muito acúmulo de riquezas, eu consigo, com o imposto sobre grandes fortunas, reduzir este volume de riquezas e deslocar isso na forma de políticas públicas para a base da sociedade. E a função de estabilização é quando eu utilizo o sistema tributário para estabilizar a atividade econômica, por exemplo. Vejam, uma das políticas mais utilizadas do ponto de vista da economia é utilizar políticas anticíclicas, o que significa dizer, quando a economia está em recessão, o Estado gasta mais para jogar dinheiro no setor privado e retomar a economia. Mas uma das formas de utilizar a tributação com este efeito é desonerar a base da sociedade para que sobre dinheiro para ela alocar na atividade econômica. Então, tem função de estabilização também, tá certo? Outra questão de estabilização tem relação, por exemplo, com a tributação sobre o comércio internacional. Se a gente tiver uma dificuldade momentânea de fornecimento de alimento interno dentro do país, a gente pode reduzir tributos da importação daquilo ou aumentar o tributo da exportação daquele produto. Criar tributo para exportação para fazer com que aquele produto que temos carência permaneça dentro do país para não gerar problemas de fome, problemas, né? Então, são formas de utilizar a tributação como estabilização. Uma das formas ainda não implementadas no Brasil de forma ampla, mas ela tem algumas implementações de forma localizada com o ICMS, é o tributo ecológico. É utilizar a tributação para estimular o consumo de produtos ecologicamente corretos, ou desestimular o consumo de produtos nocivos ao meio ambiente. Então, também seria uma função de alocativa, né? Eu estaria, com a tributação, estimulando atividades econômicas que poluam menos. Então, eu utilizo o tributo também com essas finalidades às vezes eu tenho tributo que eu não quero recolher. Por exemplo, quando eu aumento demais o tributo para que uma determinada atividade cesse, o objetivo final é que no final a atividade cessa, né? E eu pare de recolher o tributo. Eu posso ter situações assim. Eu aumento lá para cima um tributo porque eu não quero que aquela atividade se desenvolva no país. Isso tudo são decisões de natureza política. Nós já falamos, né, que isso aí tudo são decisões que são constituídas lá no Congresso Nacional, lá no Parlamento. Sem contar, né, Dão, que muitas vezes os tributos, na verdade, eles estão em duas funções, né? Por exemplo, o próprio sobre grandes fortunas que tu falasse, um dia ele vier a ser implementado, claro, ele vai servir para angariar recursos, mas ele também vai servir na função extra fiscal de reduzir a desigualdade. Mesma coisa o imposto de renda, que já existe, né? Enfim, ele é tratado, ou ele serve para fornecer recursos, mas também ele, à medida em que ele consegue ter algum grau de progressividade naquele escalonamento de alíquotas, né?
ele também vai cumprir uma função extrafiscal importante, que é a redistribuição de renda, né? Cobrar mais de quem ganha mais, né? Mas seguindo adiante, conforme a gente estava vendo aí, aonde está abrigada essa nossa legislação tributária, né? Como eu disse, nós temos a Constituição Federal, né? Que é a nossa lei magna, né? E nós temos também as leis complementares, sendo que o Código Tributário Nacional, CTN, vamos dizer assim, a principal, que contém essas normas gerais, né? Que são aplicáveis à União, aos estados, ao Distrito Federal e também aos municípios. Depois, ainda, né, nesse escalonamento, nós temos as leis ordinárias, não é? São as leis que criam os tributos, estabelecem também as obrigações, né? E aí nós temos em menor grau, mas também com medida de execução, com força de execução, os atos normativos e executórios, né? Eles são, na verdade, são eles que tornam execuíveis as leis ordinárias, né? Aí nós temos, né, as instruções normativas, as portarias, as ordens de serviço, etc. Bom, nós vamos ver agora os princípios do sistema tributário, tá? Como vocês podem ver, o primeiro dos princípios é a capacidade contributiva, que de alguma maneira nós já víamos falando, né, Dão, sobre esse princípio da capacidade contributiva, que na verdade cada cidadão tem que contribuir na medida da sua capacidade econômica, né? E na verdade, assim, nós poderíamos interpretar, não é, de acordo com esse princípio, que nenhum cidadão deveria pagar imposto se ele tivesse, vamos dizer assim, ganhando ou percebendo renda abaixo de um valor considerável, o mínimo existencial, né? Porque a capacidade contributiva dele seria uma capacidade bem mais reduzida, né? E já que o Estado tem o objetivo de reduzir as desigualdades, deveria, né, também dentro daquela explicação que o Dom estava falando, daquela barrinha lá, o cidadão de menor renda é o que tem menor capacidade contributiva, então dele também a gente deveria cobrar menos, né? Bom, legalidade é pela própria palavra, né? Não se pode cobrar nenhum tributo sem a devida lei anterior, que vai definir o fato gerador, o sujeito passivo, a base de cálculo, também a alíquota, né? Isso aí serve como garantia, né, ao contribuinte. Não dá para cobrar nada, parece meio óbvio, mas a gente tem que dizer, né? Não dá para cobrar nada ou não dá para arrecadar nada sem ter uma lei que institui esse tributo, etc. Né? O fato gerador, como é que ele vai ser cobrado, a alíquota, etc. Né? Da igualdade ao princípio da isonomia, ele está no artigo 150, né, inciso 2 da Constituição Federal, que garante que nenhum ente federado, nem a União, nem estados, municípios, Distrito Federal, possa tratar desigualmente contribuintes em situação equivalente, né? Da mesma forma, a gente pode entender, né, que o tratamento dispensado a pessoas em condições distintas também tenha que ser distinto, né? Porque daí nós vamos estar tratando os contribuintes de forma isonômica, né? Irretroatividade da lei, o que quer dizer isso? É que não é possível cobrar tributo em relação a fatos geradores que ocorreram antes da lei, né? Não tem, a menos que a lei seja mais benéfica, não tem como cobrar tributo sem que, né, de uma situação anterior, digamos assim, né? Anterioridade, esse princípio prevê que, para não haver nenhum susto, né, nenhuma situação de muita insegurança, né, ele prevê que tem que ter um período de tempo para que ele possa ser aplicado. Por exemplo, no caso das contribuições, são 90 dias, né? E alguns, por exemplo, como o imposto de renda, né, ele tem que ser feito num ano para poder ser aplicada a modificação no ano seguinte, né? E, bom, vedação de confisco, o que significa? Significa que o tributo não pode ser usado como forma de confiscar o patrimônio de um contribuinte, né? Não se pode usar
o tributo para simplesmente, digamos assim, deixar o contribuinte sem nada, né? E transparência é um princípio, vamos dizer assim, que talvez não seja que é um dos mais difíceis, né? Porque nem sempre a gente consegue transparência, né? Mas é direito do cidadão ser informado daqueles tributos que ele paga. Mas, por exemplo, somente em 2012 é que foi instituída a lei que obrigou a discriminar o valor dos impostos naquelas notas fiscais de compra de mercadoria, né? Ainda que não seja um valor assim exato, pelo menos é o que ficou mais próximo, né, da informação ao contribuinte daquilo que ele está efetivamente pagando de imposto. Seguindo, vamos ver as vedações. Bom, nós já falamos, né, que pelo princípio da legalidade não se pode exigir nenhum tributo sem que tenha uma lei. E também nós não podemos tratar desigualmente os contribuintes em situação equivalente, que é o princípio da isonomia. Nós temos também um outro princípio que é de cobrar tributos pelo princípio da irretroatividade, não é? Não pode cobrar nada cujo fato gerador tenha ocorrido antes da vigência da lei. Também no mesmo exercício, né? Nós já vimos que o imposto de renda, por exemplo, a lei é publicada num ano para valer só no ano seguinte, e também no caso das contribuições sociais, né, antes de 90 dias da publicação da medida que vai mudar. O que pode fazer, né, Dão, é, por exemplo, quando aumentar alguma alíquota, né, de IPI, alguma alíquota do imposto de importação, aí sim pode, mas é uma situação diferente, né? E também é vedado utilizar um tributo como confisco, nós já vimos, né? Não pode o tributo ser usado para, enfim, para tirar do contribuinte tudo que ele possa ter, né? Também nós não podemos, aí existe a figura da imunidade, né? Porque nós não podemos instituir imposto sobre, diferente de isenção, né? Ele é imune pela Constituição Federal, patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, quer dizer, dos entes federados, né? Do Estado cobrado do município, da União cobrado do Estado, né? Templos de qualquer culto, né, as igrejas, enfim, todos os templos, né, também não são, dentro daquilo que seja a sua finalidade, né, se a igreja tiver lá um comércio, faturando, etc., é uma situação diferente. Também estão imunes aí patrimônio, renda ou serviços, partidos políticos, sindicatos, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Então, essas entidades elas não vão pagar imposto sobre patrimônio, renda e também de serviços, né? Por último, livros, jornais, periódicos e papel também estão imunes. Mas, claro, tudo isso tem uma série depois de requisitos, vai se detalhar mais, né? Sobre essa incidência ou não. Bom, aí nesse quadro aí nós temos a definição do que é o imposto que pertence à União, que pertence ao Estado e que pertence aos municípios, né? A competência que eles têm, por exemplo, a União pode instituir, deve, né? Ou só ela pode instituir imposto sobre produtos estrangeiros, que é o imposto de importação, imposto sobre exportação também, a renda e proventos de qualquer natureza, que nós temos o imposto de renda da pessoa física, imposto de renda na fonte, imposto de renda da pessoa jurídica, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e também o IOF, né, que é o Imposto Operações de Crédito, Câmbio, Seguro, relativos a ativos, valores imobiliários, é um nome bem comprido, mas que a gente conhece basicamente por IOF, todo mundo que já fez uma operação financeira, até um seguro, quando uma apólice, um seguro de um carro, enfim, já pagou IOF, já fez uma operação de câmbio, já fez uma operação de empréstimo, sabe o que é um IOF, né?
e imposto territorial rural, e também o famoso imposto sobre grandes fortunas, que está muito agora em pauta, né, por causa da crise do coronavírus. Né, a sociedade, ou pelo menos grande parte da sociedade, está entendendo que está na hora, né, de regulamentar esse imposto para, enfim, para angariar recursos para combater a crise, né? Depois dos estados, nós temos o imposto sobre transmissão, causa-morte e doações, né, que é um imposto estadual, por exemplo, né, que a gente chama doações, ou então, né, sobre heranças, e também o nosso ICMS, que também tem aquele nome assim bem comprido, como vocês podem ver ali, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Enfim, isso aí eu também só fiquei sabendo na aula que eu assisti do Graziano, que eu não sabia que o ICMS tinha esse nome tão comprido, tá? É uma coisa bem curiosa, né? A gente pensa imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, mas na verdade tem mais coisas, né? Também o nosso famoso IPVA, né, que é o de propriedade de veículos automotores, que curiosamente não incide, né, sobre helicópteros, jatinhos, né, mas enfim. Também, agora, competência dos municípios, nós já sabemos, né, que é o IPTU, e também o ITBI, né, que é aquele que incide quando é o imposto sobre transmissão, né, só que é diferente do ITCMD, porque esse é quando a pessoa falece, né, mas o ITBI é intervivos, então quando ocorre uma venda, né, ou uma cessão de direitos reais sobre imóveis, né, exceto quando está em garantia, e bem como cessão de direitos ou aquisição, né, o TBI. E também o imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é de competência do município. Se tu quiser acrescentar alguma coisa, Dom, pode acrescentar, mas essa é uma parte assim bem, né, a gente pode, é só abrir a Constituição que está lá à disposição, né, e a gente, eu acho que do senso comum, mais ou menos, a gente já sabe, né. É interessante só chamar a atenção que aqui nós estamos falando de impostos. Impostos é uma espécie de tributos. Nós não incluímos aqui as contribuições sociais. A União tem todas as contribuições sociais que estão aqui também. Ou seja, contribuição a COFINS, PIS/PASEP, contribuição social sobre lucro líquido, contribuições previdenciárias, tudo está aqui. E não estão excluídas as taxas, que são muito comuns no município. Taxa de luz, taxa de lixo, né? Várias taxas que são cobradas aqui pelo município. Então, de todas as espécies tributárias, nós estamos colocando aqui apenas os impostos para ter uma ideia da quantidade de Is, né? Ou seja, as letrinhas, aqueles que começam com I, são impostos. São todos os nossos, o conjunto dos nossos impostos. Os tributos de cada ente, né? É importante aproveitar que a Regina estava com o microfone desligado. Comecei a falar mudo. Isso. Os tributos de cada ente. Então, nós temos União, Imposto de Renda, ITR, já foi visto, né? E contribuições, estão aqui, PIS, COFINS, CID, CSLL e outras. Os estados, né? Só que os estados, além dos seus próprios tributos, além do IPVA, do ICMS, do ITCD, o Estado também participa no fundo de participação dos estados, ele recebe uma parte do IPI e do imposto de renda. Qual é a parte que o Estado recebe? 21% de todo o IPI e todo o imposto de renda, que é da União. São dois tributos da União. E o Estado recebe uma cota à parte da CID, que também é da União, 29%. E recebe um IPI, 10% do IPI, como compensação pelas exportações, proporcional às exportações. Os municípios têm os seus tributos, ISS, ISSQN, né? IPTU, ITBI. Além disso, ele tem uma cota à parte, uma cota do IPVA, 50% de todo o IPVA dos veículos registrados no seu município pertence ao município. Portanto, se você registra o seu carro num determinado município, você está contribuindo com as finanças do município, tá? Porque a metade do IPVA fica com aquele município, do seu IPVA.
Cota do ICMS, 25% do ICMS que o Estado arrecada fica com os municípios. Aí tem toda uma regra, né, para verificar como é que se reparte esse 25%. Além disso, tem o fundo de participação dos municípios, que nem o FPE aqui, tem também dos municípios. Aqui no fundo entra 23,5% do IPI e do Imposto de Renda, tributos da União. Tem também uma cota à parte da CID, lá era 29 para os estados, aqui é 25 da cota do estado. O estado recebe 29, 25% daquela cota vai para o município. Cota à parte do IPI exportação, 25% da cota do estado. O estado recebe 10%, o município recebe 25% daquele valor lá. Tá certo? E mais as contribuições que são vinculadas à iluminação pública. Sim, os 2 slides seguintes eu acho que resumem bem isso, Dom. Isso, é. Então, nós temos uma repartição direta e indireta, né? Um determinado grupo de tributos vão direto para o outro ente e outro grupo de tributos constituem fundos. E esses fundos é que são distribuídos. Né, Regina? Então, a gente pode ter repartição direta. Pertence ao Estado e aos municípios todo o imposto de renda que o município arrecada dos seus servidores. Então, quando um servidor do município recebe o seu salário e tem uma retenção de imposto de renda, aquele imposto de renda fica no município, não vai para a União. É o imposto federal, mas fica no município. Mesma coisa no Estado. 100% de todo o imposto de renda dos salários pagos pelo Estado, pelo município, ficam no Estado e ficam no município. 50% do ITR, Imposto Territorial Rural, fica com os municípios. Aqui dá para fazer um convênio e se o município passar a fiscalizar o ITR, então o município pode ficar com 100% da receita do ITR. E 50% do IPVA, que seriam os veículos emplacados no município, também ficam no município. E a segunda forma de distribuição é aquela que eu falei dos fundos, né? A gente constitui um fundo e depois reparte os recursos do fundo. É uma forma indireta de repartição. 25% de ICMS aos municípios, é um fundo, né, para distribuição de ICMS. 48% do imposto de renda e IPI, distribuído assim, 21% para o FPE, 22,5% mais 1% para o FPM, né? 3% para programas de financiamento do setor produtivo, enfim, vai constituindo os fundos, e 10% do IPI na proporcionalmente às exportações. Tudo isso vai constituindo um fundo que será repartido segundo alguns critérios estabelecidos entre os estados, municípios, entre a União, estados e municípios. Aqui, de novo, a mesma questão vista de outro ângulo, né? 100% do IR é do imposto retido na fonte, 25% dos impostos residuais se criados, 10% do IPI, ou seja, a receita do Estado e do município não se resume à sua competência original de tributação. Além daquela competência, os estados e municípios recebem parte dos tributos da União. E os municípios recebem parte dos tributos da União e do Estado. Então, o orçamento dos estados e dos municípios levam em consideração os repasses também, não apenas os tributos cobrados no exercício da sua competência. Apenas 2 lembretes, né? O primeiro é que essa questão da repartição, né, das receitas entre os entes federados, até como já estava falando, é muito importante, né? Porque houve uma excessiva centralização, digamos assim, na União, e aí, às vezes, dificulta, né? Por isso que a gente vê, às vezes, os estados tendo que negociar com a União e pedindo, e, enfim, é uma situação que talvez precise ser enfrentada também, né? Para que a gente possa manter um pacto federativo verdadeiro, né? E porque para que os estados e os municípios não tenham que ficar passando pires, né? Para ver se consegue os recursos e tal, né? Porque é uma situação difícil, né, de enfrentar. Os estados, tem muitos estados aí que estão com as suas crises e muitas vezes não é as pessoas porque gastou mal, gastou muito, não, só um pouquinho, né? Nós já temos toda uma situação anterior
que é a descentralização de recursos, que contribuiu bastante, né, para a situação ter chegado como chegou. E o segundo lembrete, Dão, é que a gente tem todo esse material, né, agora está me ocorrendo, né, de lembrar os alunos também, as alunas, que todo esse material, esses quadros, com a repartição das receitas direitinho, quanto que é o percentual de cada um, enfim, qual é a competência de cada ente no livro, né, que nós fizemos, eu acho que no ano retrasado ou passado, que tem todo esse material que a gente está falando aqui agora. Então, queria lembrar que o pessoal pode consultar ali, que tá tudo à disposição. Então tá, Regina, eu acho que a gente vai encerrando por aqui esse vídeo. É importante que as pessoas tenham... Claro que isso aqui são apenas conceitos vagos, não é uma disciplina muito agradável, né? Uma coisa assim, ficar lendo, são conceitos vagos e tal. Mas ao longo do curso, até o final, esses conceitos vão sendo, de alguma forma, mais assimilados. Então, o que eu sugiro é que a gente encerre agora esse vídeo, deixe para o último vídeo, um vídeo bastante curtinho, vai ser o último, onde a gente vai tratar de um tema muito específico, que vai ser tributação e desigualdade. Ou seja, vinculando a tributação com a questão da desigualdade social e vendo que tipo de efeitos a tributação vai produzir na distribuição de renda. A gente já viu bastante disso ao longo desses nossos vídeos, né? Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais com alguns dados um pouco mais relevantes para assistir. Na questão das receitas propriamente dito, da questão tributária propriamente dita, vocês não precisam se preocupar muito, porque isso aqui não vai cair assim em prova, tá certo? O importante é ter uma familiaridade. Quando a gente vai fazer educação fiscal na sociedade civil, a gente não vai fazer educação fiscal ensinando tecnicalidades da tributação. Né? Aquelas questões mais aprofundadas que se exige de um profissional tributário. A gente não vai chegar e perguntar, eu quero falar com o sujeito passivo. Isso. Então, a gente, na verdade, tem que ter familiaridade com esses conceitos, com estas formas, com esses jargões, não é verdade? Para que a gente também consiga dialogar do ponto de vista de implementação de medidas, né? Identificar quando existem injustiças, quando não existem. Então, mais é nesse sentido que a gente se preocupa com a ideia de educação fiscal e cidadania. Por isso que não é uma educação tributária e não é um curso de legislação tributária. Um curso de legislação tributária, a gente gastaria umas 5 horas para falar, por exemplo, de fato gerador. Né? 5 horas para falar de fato gerador, mais 5 horas para falar de sujeição passiva, de tantas que são as possibilidades, né, de interpretações e de variações em relação aos tributos que existem ali nesses conceitos. Aqui nós estamos pensando e nos preocupando apenas com familiarização com conceitos, tá certo? Vocês vão ainda ter mais familiarização com esses conceitos nas disciplinas próprias dos tributos daqui a pouco. Tá certo? Então, a gente se encontra de novo no nosso próximo vídeo daqui a pouco, né? Porque vocês vão ler isso tudo, vão assistir isso tudo em uma semana. Não esqueçam, vocês vão assistir isso tudo na semana da primeira aula. Tá sem microfone, Regina. Então, tchau, pessoal. Nos vemos em seguida, como diz o Dão. Obrigada por vocês estarem conosco nesse momento.